Olá, bom dia! Hoje vamos explorar a anatomia dos peitorais, suas funções, suas fibras e, claro, os seus exercícios mais clássicos e eficientes para treiná-lo. O peitoral maior, como o próprio nome já diz, ele é o maior e mais volumoso e é dividido em 3 feixes. O feixe clavicular, o externo costal medial e o externo costal inferior. E também temos o peitoral menor, que é menor e ele fica logo abaixo do peitoral maior. Uma curiosidade do peitoral menor é que, se ele estiver encurtado, ele pode anteriorizar seus ombros e fazer uma inclinação anterior das suas escápulas. E na posturologia chamamos isso de tilt escapular. Hoje eu vou falar sobre o supino reto e as suas variações. Supino reto com barra, supino reto articulado e com halter. Seus princípios são basicamente os mesmos. O músculo agonista, que é o motor primário, é o peitoral maior, e os sinergistas são o deltoide anterior e o tríceps braquial. Os estabilizadores são o manguito rotador, romboides e trapézio. Ele fica no plano transversal e no eixo longitudinal, onde acontece uma abdução horizontal de ombro. Os feixes são os intercostais, que são os feixes horizontais mediais do peito. Seus princípios são basicamente os mesmos. O músculo agonista, que é o motor primário, é o peitoral maior, e os sinergistas são o deltoide anterior e o tríceps braquial. Os estabilizadores são o manguito rotador, romboides e trapézio. Um dos erros muito comuns são esse aqui, ó. O punho tem que estar alinhado com o antebraço e a barra tem que descer na linha do peito. Isso. Não, olha, tá fazendo do jeito errado. Coloca aqui. Tu tem que alinhar o punho com o cotovelo. Não, mas é assim mesmo. Meu filho tem que estar que pega o miolo do peito. Ei, falta muito aí? Falta 6. Ô, professor, qual a diferença se eu fizer aqui e no Smith? Assim, aqui ele é mais recomendado porque ele atua melhor no plano da escápula. No Smith é possível pegar mais carga, porque como é uma barra guiada, ele oferece essa possibilidade, mas também ele trabalha menos os músculos estabilizadores. E se eu fizer com halter? Com o halter, ele trabalha mais os músculos estabilizadores, mas também ele faz com que você trabalhe com menos carga, entendeu? Porque ele exige um trabalho maior dos estabilizadores. Entendi. Obrigada. O maior torque para o peitoral maior no supino reto ocorre quando a linha do braço está mais horizontal e mais distante do eixo, ou seja, quanto mais embaixo, maior o torque. Agora vamos para o supino inclinado. O supino inclinado é uma variação do supino tradicional, mudando a angulação do banco, que assim muda a ênfase do músculo. Com o supino inclinado, damos ênfase nos feixes claviculares do peitoral. Esse é um exercício que é uma adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Ele é um exercício realizado no plano transverso do eixo longitudinal. Mas, prof, para que serve esse? Esse exercício, ele pega principalmente o peitoral maior no feixe clavicular. O deltoide também ele é usado como estabilizador de movimento e o serrátil anterior para estabilizar as escápulas de movimento. Mas qual a diferença desse pro inclinado com halter? Aqui com a barra você consegue colocar mais peso porque você não precisa de tanta estabilidade. E com o halter você tem mais amplitude e ajuda a trabalhar mais o músculo. Então, agora vamos testar? Certo, vamos. Ai, E aí? realmente, professor, pega mais. Senti bem mais meu músculo. Oi? Prof. Qual é a diferença desse supino na barra para esse supino aqui nessa máquina? O supino na máquina, diferente com a barra, ele recruta menos os músculos estabilizadores. Então, ele permite que você consiga
executar com mais peso, diferente da barra. Entendi. Muito obrigada, viu, prof? De nada, precisando é só falar. Calma, olha. Alinha tua mão. Isso. Porque assim você pode lesionar o punho. Calma. E aqui você desce na linha do seu mamilo. Isso. Isso. No supino inclinado, a fase de maior torque é a parte inferior do movimento, quando a barra está próxima ao peito. E o motivo disso é o maior braço de momento do ombro. O supino declinado é um exercício utilizado para trabalhar os feixes externo-costais do peitoral maior, e ele é executado no plano transverso e no eixo longitudinal. Os músculos sinergistas desse exercício são o tríceps braquial, o deltóide anterior e o serrátil anterior, que também ajudam na estabilização. Oi? Eu tô sentindo só um lado. Isso é porque você está fazendo um pouco descompensado. Você está subindo uma barra mais um lado do que o outro. E como a barra é reta, você vai acabar fazendo mais força de um lado do que do outro. Então, se você fizer com o halter, vai equilibrar essa força. Mas qual a diferença? Como o halter, o peso é livre, não vai ter essa questão de fazer mais força de um lado do que o outro. Você vai subir um primeiro, mas vai equilibrar a força. O maior torque do peitoral maior no supino declinado acontece na fase excêntrica do movimento, quando a carga está próxima do peito, pois o peitoral maior está em maior alongamento nesse ponto. A seguir, irei falar de mais 3 exercícios para trabalhar o peitoral. O agonista principal é o peitoral maior, com foco nas fibras esternocostais e claviculares. E o sinergista auxiliar é o deltoide anterior. Os planos são plano transverso e eixo longitudinal. Antes de iniciar o exercício, preste atenção em 2 coisas. O ângulo do cotovelo e o ajuste no banco, pois ele não pode nem estar muito alto e nem muito baixo, pois pode sobrecarregar a articulação do ombro. Nesse exercício, ocorre a adução e a abdução horizontal, onde é nessa fase aqui que ocorre o maior pico de contração máxima. Aliás, o voador em relação ao crucifixo no banco com halteres, ele tem maior vantagem, pois nele ocorre o maior pico de contração máxima. Neste exercício, a fase concêntrica é quando está subindo e a fase excêntrica é quando está descendo, alongando e contraindo os músculos. Também é nessa fase que ocorre a direção vertical. O crucifixo no banco é exercício de isolamento do peitoral. Na abertura, quando os halteres se afastam do centro do corpo, aqui o peitoral é alongado e precisa segurar a descida. Essa é a fase excêntrica. Já a fase concêntrica é na subida. Quando você aproxima os halteres, o toque diminui, mas o peitoral trabalha para gerar compressão e adução. Bom, agora aqui estamos falando do crossover na polia, que existe 3 pegadas. A pegada mais acima do ombro, que pega mais os feixes inferiores do peitoral maior, que são os feixes externos costais inferiores. A pegada na linha do ombro, que é o crucifixo plano, que pega os feixes externos costais mediais. E também a pegada acima do ombro, que pega os feixes claviculares do peitoral maior. Aqui temos uma variação do crossover na polia alta, onde os feixes trabalhados são externos costais inferiores. E a forma correta de executar é com a base anteroposterior, cotovelos semiflexionados e o tronco levemente flexionado à frente. Outra variação desse crossover é o crossover na polia média, onde a polia vai ficar na linha do ombro e os feixes a serem trabalhados vai ser os feixes externocostais mediais. O crossover na polia baixa é mais uma adução horizontal do peitoral maior, onde os feixes a serem executados são os feixes claviculares. E mais um erro ocorrido, dessa vez no crossover na polia alta, é a anteriorização do tronco, muitas vezes por excesso de carga, havendo também uma protração escapular. Outro erro contrário ao erro anterior, que ocorre no crossover na polia média, é a extensão total do cotovelo. Um dos erros mais comuns no crossover na polia baixa é a flexão do cotovelo, onde é mandado mais impulso nervoso para o bíceps do que propriamente para o peitoral. No crossover na polia alta, o torque máximo é próximo ao início do movimento, quando os braços estão abertos e o cabo está mais distante do corpo.
No crossover na polia média, o torque máximo é durante todo o movimento, pois a resistência da polia é relativamente constante. O torque é relativamente constante durante todo o movimento. No crossover na polia baixa, o torque máximo é próximo ao final do movimento, quando os braços estão quase juntos e o cabo está mais próximo do corpo. O torque é máximo quando o braço está em aproximadamente 0,20 graus de abdução e 30 a 40 graus de flexão. De forma geral, os estudos demonstram que a variação da inclinação do banco influencia a ativação muscular, mas não de maneira uniforme. Em um estudo de uma análise eletromiográfica da musculatura do peitoral, do exercício do supino, vem mostrar como os feixes do peitoral maior são recrutados em diferentes angulações. Para isso, utiliza-se a eletromiografia, uma técnica que registra a atividade elétrica dos músculos durante a contração. O supino horizontal tende a gerar uma ativação mais homogênea do peitoral, enquanto o supino inclinado entre 30 e 45 graus favorece a porção superior, que é a clavicular. Por outro lado, inclinações mais altas ativam menos o peitoral e mais o deltóide, o que pode ser vantajoso ou não, dependendo do objetivo do treinamento. Os músculos auxiliares, como o tríceps braquial, apresentam ativação constante em todos os ângulos. Essas variações demonstram a importância de uma prescrição individualizada, considerando a biomecânica, objetivos e limitações de cada participante. E chegamos ao final desse mergulho nos exercícios para peitorais. Agora você entende não só como executar, mas por que, quando, para que serve. Quais músculos participam em principal, como evitar virar meme na academia.